Muito bem, meus amigos, edição de número 69, né? Julgados comentados do TSE, já estamos aí na edição 69, né? Próxima já vai ser a edição de número 70. A gente já pode dizer que está se encaminhando aí para a edição de número 100, vamos dizer assim, já está muito mais perto do 100, tá? Antes de mais nada, só para lembrar, para quem não me conhece, eu sou o professor Valber Oliveira, toda semana a gente publica aqui aulas de direito eleitoral, então já não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, que aí você não perde nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Vamos lá para a edição de número 69 e fazer esses comentários. A gente tem um julgado bem importante, tá, pessoal, sobre justa causa de desfiliação, então fique aí até o final que esse julgado é bastante interessante. Vamos lá. Distribuição de bens e conduta vedada. O que diz aqui esse entendimento do TSE? No parágrafo 10 do artigo 73, ou seja, que é aquela questão lá da conduta vedada da distribuição de bens, então em ano eleitoral a gente não pode distribuir bens, né? Nenhum programa público pode ser implementado, Bolsa Família, né? Enfim, essas bolsas aí, né, que tem um caráter assistencialista, não pode ser distribuído em ano de eleição, salvo se já estiver em execução, tem uma lei específica e já estiver em execução desde o ano anterior, que é exatamente o caso de Bolsa Família, Bolsa Universidade, ProUni, né? Enfim, esses programas que já são contínuos, mas não pode implementar programa inédito. E essa vedação, de acordo com o TSE, se estende não apenas ao Executivo, mas também ao Legislativo. Então, parlamentares, por exemplo, não podem distribuir bens, né? Ainda que seja um programa social custeado pelo Estado, tá bom? Outro entendimento aqui, anuência, e ainda dentro do tema conduta vedada. O reconhecimento da conduta independentemente da anuência do beneficiário. Só para lembrar, né, que a gente tem duas figuras, geralmente no abuso de poder, que é o autor da conduta, geralmente é um caso muito clássico, geralmente um secretário, que favorece uma pessoa, né, um candidato beneficiário. Tá? Então, por exemplo, um secretário, no nosso exemplo anterior, seria implementar um programa para beneficiar um candidato a prefeito à reeleição, eu não dependo da anuência do beneficiário para aplicar multa no autor. Claro, o beneficiário eu tenho que comprovar que ele tinha o prévio conhecimento ou, enfim, de alguma forma anuiu com essa conduta vedada. Mas para o autor da conduta pode ser aplicada a multa, ainda que não haja a comprovação da anuência do beneficiário. Tá bom? Certo? Próximo entendimento, dentro de prestação de contas, a gente já falou que prestação de contas é um tema bem recorrente, então não podia faltar aqui na nossa edição de número 69, o percentual dos valores não é o único critério para determinar o princípio da proporcionalidade, sendo necessário avaliar a gravidade. Ou seja, a gente sabe que, como regra geral, em prestação de contas, o princípio da proporcionalidade é aplicado como um dos parâmetros, um dos vetores, se as irregularidades aferidas naquelas contas não ultrapassarem 10%. Mas esse é só um elemento, é só um vetor aritmético, né? É só um vetor quantitativo. Mas é preciso também a gente olhar aqui o elemento qualitativo, que é exatamente o que a questão está querendo, exatamente o que o entendimento procura consagrar aqui. Não basta apenas a questão do critério quantitativo, é necessário a gente avaliar a gravidade da falha. Por exemplo, a realização de um caixa 2. Ainda que esse caixa 2 fique dentro do teto de 10%, é uma gravidade, né? É uma falha muito grave. Então, portanto, aí não merece a aplicação do princípio da proporcionalidade. Efeito outdoor. Isso já apareceu aqui, tá? Mas esse ponto aqui tem um ponto interessante, porque diz o seguinte, ó. Configura a propaganda irregular o uso de artefatos que causem o efeito outdoor. Ou seja, quando eu coloco duas placas, né, justapostas, e ainda que elas sejam pequenas, quando elas se juntam, elas formam um efeito outdoor. E nesse caso aqui específico, né, é irrelevante a posição ou a mobilidade, ou seja, não vai colar se eu colocar as placas, elas são transitórias, ou a forma com que eu coloquei, elas poderiam ser retiradas. Ainda que tenha essa mobilidade, eu vou considerar um efeito outdoor e, portanto, propaganda irregular. Tá? Tema aqui interessante que a gente já foi tema de um destaque, a gente já aprofundou esse caso aqui, que diz o seguinte, ó, é permitido o nome de urna eletrônica de marca, sigla ou expressão que contempla aí uma empresa privada. Ou seja, pode-se utilizar, por exemplo, José da Coca-Cola, João do Mercadinho Dois Irmãos, Maria do
da padaria X. Então, o nome de uma empresa privada pode ser, né, uma representação do nome da pessoa pela qual ela é conhecida e, portanto, pode ser um nome de urna eletrônica, sem que com isso dificulte aí, a identificação do candidato. A gente sabe que todo candidato tem o seu nome civil, por exemplo, Valber Oliveira, e o nome de urna, professor Valber, por exemplo. Então, pode ser o nome de uma empresa privada. Tá bom? Certo? Por fim, esse entendimento aqui que eu falei para vocês que é bem importante, que é a federação e justa causa de desfiliação. Vamos ler, depois a gente sintetiza. A celebração da federação não implica por si só a justa causa de desfiliação e não possui os mesmos caracteres da fusão e incorporação. Porque olha só, o que acontece? O TSE entende, né, que a fusão e a incorporação, muito embora não seja uma justa causa direta, né, uma justa causa de desfiliação, mas a fusão e incorporação fatalmente acaba mudando o programa partidário. Aí sim, a mudança de programa partidário é uma justa causa de desfiliação e, por via indireta, a fusão e a incorporação seriam aí uma justa causa de desfiliação com base na mudança do programa partidário. Tentou-se fazer essa analogia com o ingresso de um partido numa federação. Só que o ingresso do partido em uma federação não tem os mesmos caracteres do que uma fusão e uma incorporação. E, portanto, não seria uma justa causa de desfiliação indireta. Tá bom? Entendimento bem importante aí, ou seja, o fato de um partido se federar, por exemplo, PT, PCdoB e PV, o fato deles se federarem não dá o direito de o candidato eleito sair desse partido, tá bom? Obviamente sem perder o mandato. Certo, meus amigos? Então, essa aí foi a edição de número 69. Mais uma vez eu peço para você não se esquecer de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal, tá bom? Forte abraço e até a próxima.